De repente, minha sogra e minha cunhada vieram à minha casa. Elas não perguntaram se eu estava bem. Elas apenas perguntaram: qual é o seu salário agora? Nós queremos a metade todos os meses. Ao ouvir isso, eu apenas sorri. Então fui para o quarto e voltei trazendo um envelope pardo. Peguem isto. Isto é o que vocês pediram. Quando elas o abriram, achando que o conteúdo era dinheiro, mas o que elas encontraram foi algo que deixou seus rostos pálidos. Desta vez, foram elas que não conseguiram pronunciar uma única palavra. Porque antes da história começar, por favor, escrevam na seção de comentários de qual região vocês estão assistindo a esta história. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para que o canal Relatos de Superação possa crescer cada vez mais e possa apresentar histórias ainda mais interessantes. Naquela noite, os ponteiros do relógio na parede da sala de estar já marcavam 10 da noite. A atmosfera fora de casa parecia silenciosa, apenas se ouvia o som dos grilos ecoando do pequeno jardim em frente à casa. No entanto, essa calma não era sentida de forma alguma no coração de Eduarda. A jovem empresária tinha acabado de estacionar o seu carro na garagem, após um dia inteiro lutando com questões de trabalho que esgotavam suas energias e sua mente. Como líder de uma empresa iniciante que estava crescendo rapidamente, Eduarda precisava garantir que todas as operações ocorressem sem problemas. Mesmo que isso significasse voltar para casa tarde da noite e pular o jantar. Seu corpo parecia esmagado, seus pés doíam por usar sapatos de salto alto o dia todo, e sua cabeça latejava lentamente pedindo descanso. Eduarda soltou um longo suspiro antes de abrir a porta da frente de sua grande e majestosa casa. Esta casa era o resultado do seu trabalho duro por muitos anos, mesmo antes de ela se casar com Ricardo há 4 anos. Ela girou a chave, esperando poder ir direto para o quarto, tomar um banho quente e dormir. No entanto, sua esperança simples desapareceu no momento em que ela entrou na sala de estar. A visão que a saudou não foi a de um marido dando boas-vindas calorosas ou uma casa arrumada, mas sim um caos que fez o seu peito apertar. No caro sofá de couro bege, que ela havia comprado no mês passado, estavam sentadas 2 figuras femininas, que ela conhecia muito bem, mas cuja presença ela não esperava esta noite. Elas eram Dona Marta, a sua sogra, e Fernanda, a sua cunhada. A grande televisão de tela plana estava ligada em um volume bastante alto, exibindo um programa de fofocas de celebridades. Sobre a mesa de vidro, que costumava estar limpa e brilhante, agora estavam espalhadas embalagens de salgadinhos importados, cascas de amendoim e copos de bebida que deixavam manchas de água na superfície. Ricardo, o seu marido, estava sentado na poltrona no canto da sala, ocupado com o seu celular, como se não se importasse com a bagunça feita por sua mãe e sua irmã. Eduarda ficou paralisada por um momento na porta que ligava a sala de visitas à sala de estar. Ela tentou conter a emoção que começava a subir à cabeça. Não era a primeira nem a segunda vez que a família de Ricardo aparecia sem avisar, mas desta vez parecia diferente. Havia uma aura de exigência muito forte nos olhares delas, ao perceberem a presença de Eduarda. Não houve um sorriso amigável, não houve perguntas educadas sobre como ela estava, ou sequer a oferta de um copo de água para a nora que acabara de chegar do trabalho. Dona Marta virou a cabeça, seu olhar afiado avaliou a aparência de Eduarda da cabeça aos pés. A mulher de meia-idade usava roupas de ficar em casa que pareciam casuais, como se esta fosse a sua própria casa. Ela colocou o pote de biscoitos com força sobre a mesa, causando um barulho metálico bastante alto. Sem se importar com o rosto cansado de Eduarda, Dona Marta logo abriu a boca com aquele seu tom de voz alto e característico.
Dona Marta disse que Eduarda finalmente tinha chegado. Ela reclamou que já estava esperando há horas, até as pernas formigarem. Não havia tom de preocupação em sua voz, apenas um tom de irritação por ter tido que esperar. Eduarda tentou permanecer educada. Ela cumprimentou a sogra, beijando a sua mão, e perguntou quando elas haviam chegado. Fernanda, que estava ocupada mastigando batatas fritas, respondeu com a boca cheia que elas já estavam lá desde a tarde. Fernanda acrescentou que a geladeira de Eduarda era patética, que só tinha frutas e verduras, e nenhum sorvete ou chocolate caro como de costume. Eduarda engoliu em seco, segurando-se para não responder aquele comentário mal educado. Ela colocou a sua bolsa de trabalho na cadeira de jantar e caminhou em direção a elas. Ela perguntou qual era o motivo de terem vindo de repente, porque Ricardo não a havia avisado de jeito nenhum. Eduarda olhou na direção de Ricardo, esperando que o seu marido a defendesse ou pelo menos explicasse a situação. No entanto, Ricardo apenas deu de ombros rapidamente e voltou a baixar a cabeça, olhando para a tela do celular. Como se ele fosse um estranho que não estivesse envolvido na situação. A atitude covarde e passiva de Ricardo já havia se tornado a rotina diária de Eduarda durante os 4 anos de casamento deles. Dona Marta mudou a sua posição de sentar para ficar mais ereta, um sinal de que ela iria direto ao assunto. O seu rosto, que começava a enrugar, no entanto, ainda coberto de maquiagem pesada, encarou Eduarda com seriedade. Dona Marta disse que não precisava mais de rodeios. Ela havia recebido a notícia de Ricardo, de que o salário de Eduarda este mês teve um grande aumento, porque o novo projeto da empresa de Eduarda foi um sucesso. Dona Marta disse isso com um tom como se o dinheiro de Eduarda fosse o dinheiro de Ricardo também. Eduarda franziu a testa. Ela realmente havia obtido um grande lucro com o último projeto. Mas ela não esperava que Ricardo vazasse essa informação para a mãe dele. Durante todo esse tempo, Ricardo nunca havia trabalhado. O seu marido sempre dava desculpa de que estava iniciando um negócio. No entanto, esse negócio nunca trouxe nenhum resultado. Todas as necessidades da casa, as parcelas do carro de Ricardo, até mesmo a mesada de Dona Marta e Fernanda, tudo vinha do suor de Eduarda. Dona Marta continuou a sua fala sem nenhuma vergonha. Ela disse que a partir deste mês, ela e Fernanda queriam que a mesada delas fosse aumentada. Ela mencionou um valor muito específico, que era de 50% do rendimento líquido total de Eduarda. Dona Marta usou a desculpa de que, como nora, Eduarda tinha a obrigação de fazer a sogra e a cunhada felizes. Ela também acrescentou que Fernanda precisava de dinheiro para o seu estilo de vida, porque as suas amigas frequentemente realizavam encontros em lugares luxuosos. Dona Marta enfatizou que elas não queriam mais receber trocados como nos meses anteriores. A sala ficou em silêncio por um momento, depois que aquele pedido maluco foi feito. Eduarda sentiu seu sangue ferver intensamente. Metade de seu salário foi exigido assim mesmo, sem nenhum agradecimento, sem empatia pelo seu trabalho duro, dando duro dia e noite. Eduarda olhou para Ricardo novamente, esperando que o seu marido repreendesse a mãe. No entanto, Ricardo apenas disse baixinho sem olhar para Eduarda. Ricardo disse que Eduarda deveria apenas obedecer ao desejo da mãe dele para evitar brigas. Porque, segundo Ricardo, o dinheiro de Eduarda realmente era abundante, e não havia nada de errado em compartilhar com a família. Ao ouvir as palavras de Ricardo, o coração de Eduarda pareceu ter sido banhado com água gelada. Frio e congelado, durante 4 anos ela havia sido paciente. Ela fechou os olhos quando Ricardo ficava com preguiça em casa. Ela tapou os ouvidos quando Dona Marta a ofendia, chamando-a de estéril por ainda não ter dado um neto.
Ela fechou a boca quando Fernanda pegava suas roupas caras emprestadas e as devolvia danificadas. Mas esta noite, o pedido delas e a atitude sem noção de Ricardo realmente se tornaram o ponto de virada. A paciência de Eduarda, que era tão vasta quanto o oceano, finalmente havia chegado ao seu limite. Em vez de ficar com raiva ou gritar, Eduarda apenas sorriu. Não era o doce sorriso que ela costumava dar, mas sim um sorriso sutil, cheio de significado e misterioso. O seu rosto cansado de repente se tornou calmo. Tão calmo que tornou a atmosfera da sala um pouco tensa. Eduarda disse com uma voz suave, mas firme, que era uma grande coincidência que Dona Marta e Fernanda tivessem vindo esta noite. Ela disse que, na verdade, já havia preparado algo para elas, algo que elas já vinham pedindo há muito tempo, que era a clareza sobre os bens. Os olhos de Dona Marta e Fernanda brilharam imediatamente, a ganância irradiou claramente de seus rostos. Elas acharam que Eduarda iria dar dinheiro vivo, ou talvez joias como um sinal de devoção. Fernanda até endireitou as costas imediatamente, esquecendo as batatas fritas em suas mãos. Fernanda perguntou entusiasmada o que Eduarda iria dar, se seriam as chaves de um carro novo ou dinheiro vivo. Eduarda não respondeu à pergunta de Fernanda. Ela apenas pediu que elas esperassem um momento. Com passos graciosos e calmos, Eduarda caminhou em direção ao seu quarto. Dentro do quarto, ela abriu a gaveta de um pequeno cofre escondido dentro de seu guarda-roupa. Lá, um grosso envelope pardo já estava guardado ordenadamente desde a semana passada. Eduarda olhou para o envelope por um momento. Esta era a bomba-relógio que ela havia montado cuidadosamente, junto com o seu advogado de confiança. Durante todo esse tempo, ela hesitou em entregá-lo, ainda esperando que Ricardo mudasse. Mas os eventos desta noite a convenceram de que não havia mais nada que valesse a pena manter. Eduarda pegou o envelope pardo, grosso e pesado. Ela arrumou seu cabelo em frente ao espelho, garantindo que o seu rosto não mostrasse tristeza, mas sim força. Ela era uma mulher independente, ela era uma guerreira, e esta noite ela iria recuperar a sua vida. Eduarda saiu do quarto, carregando o envelope na sua mão direita. Os seus passos soaram firmes no chão de mármore. De volta à sala de estar, as três pessoas olharam para Eduarda cheias de esperança. Ricardo também agora levantava a cabeça, curioso sobre o que a sua esposa trazia. Eduarda colocou o envelope pardo sobre a mesa de vidro, bem na frente de Dona Marta. O som do envelope tocando a mesa foi ouvido muito claramente na sala silenciosa. Eduarda disse para elas o abrirem. Ela disse que esta era a resposta para todos os pedidos delas até agora. Dona Marta rapidamente agarrou o envelope, as suas mãos tremiam um pouco de impaciência. Na sua mente, o envelope tão grosso certamente conteria uma pilha de notas de R$ 100, ou talvez uma escritura de terreno que seria transferida para o seu nome. Fernanda se aproximou, esticando o pescoço para ver o conteúdo dentro. Um largo sorriso adornou os rostos delas, um sorriso de vitória por sentirem que haviam conseguido pressionar Eduarda. Ricardo também deu um leve sorriso, sentindo-se orgulhoso porque a sua esposa era tão obediente. Eles não sabiam que dentro daquele envelope estava guardada uma tempestade que destruiria a arrogância deles em um piscar de olhos. O som do papel sendo rasgado com força quebrou o silêncio da sala de estar. Dona Marta mal podia esperar para ver o presente, que ela achava que era dinheiro vivo. Com movimentos gananciosos, ela rasgou o lacre daquele grande envelope pardo. Fernanda, ao seu lado, já estava pronta com as mãos abertas, como se estivesse pronta para receber a abundância de riqueza.
Ricardo também inclinou o corpo para a frente, seus olhos brilhando na esperança de receber a sua parte. Mas, quando Dona Marta virou o envelope de cabeça para baixo para derramar o conteúdo sobre a mesa, não caiu nenhuma nota de dinheiro. O que saiu do envelope foi apenas uma pilha de documentos oficiais com um cabeçalho que parecia sério. Algumas daquelas folhas de papel branco deslizaram para fora e se espalharam sobre a mesa de vidro que estava cheia de migalhas de comida. Silêncio. O sorriso no rosto de Dona Marta desapareceu lentamente, sendo substituído por rugas de confusão na testa. Fernanda, que antes estava entusiasmada, agora ficou boquiaberta, olhando para a pilha de papéis com um olhar de descrença. Ricardo franziu a testa, tentando ler o texto impresso no cabeçalho do papel que estava por cima. Dona Marta pegou a primeira folha com as mãos trêmulas. Ela estreitou os olhos para ler o título do documento. O texto em negrito no centro superior do papel dizia: Ação de divórcio. Naquele exato momento, o rosto de Dona Marta, que antes estava vermelho de alegria, imediatamente se tornou pálido como um fantasma. A sua boca se abriu, mas não saiu nenhum som. Ela olhou para Eduarda com um olhar de horror, como se a nora tivesse acabado de se transformar em um fantasma. Eduarda ainda estava de pé no seu lugar, com os dois braços cruzados sobre o peito com calma. Sua expressão era neutra, não havia a menor pitada de medo ou dúvida. Ela permitiu que eles processassem aquele primeiro choque, antes que o próximo choque os atingisse. Fernanda, que viu a sua mãe petrificada, rapidamente pegou os outros papéis que estavam na mesa. Ela leu o segundo documento. Era um dossiê com o resumo das dívidas e cobranças. Lá estava impressa a longa lista das dívidas de Ricardo, desde aplicativos de empréstimos ilegais, faturas atrasadas de cartão de crédito, até as dívidas de apostas em jogos de futebol que Ricardo havia escondido por tanto tempo. Na primeira página daquele dossiê, havia uma declaração com firma reconhecida e assinada por Eduarda, afirmando que a partir da data de hoje, Eduarda deixava de assumir e pagar todas aquelas parcelas. Fernanda arregalou os olhos. Ela sabia muito bem que o seu irmão não tinha renda. Se Eduarda parasse de pagar, então seria o fim deles. Ricardo, que finalmente percebeu a situação, imediatamente arrancou o papel do divórcio das mãos da mãe. Seus olhos se moveram descontroladamente, lendo os pontos da ação. Lá estavam claramente escritos os motivos do divórcio: a incapacidade do marido de prover o sustento, comportamento manipulador e a interferência excessiva da família do marido. Ricardo bateu com o papel na mesa e se levantou para desafiar Eduarda. Ele gritou, perguntando qual era o significado de tudo aquilo. Ele acusou Eduarda de estar brincando e chamou aquela piada de sem graça. Ricardo tentou usar o tom de intimidação que ele costumava usar, esperando que Eduarda se encolhesse e pedisse desculpas. No entanto, Eduarda não se moveu. Com uma voz baixa e cheia de autoridade, Eduarda respondeu que nunca havia falado tão sério em toda a sua vida. Ela explicou que o envelope não era uma piada. Aquela era a nova realidade que eles teriam que enfrentar. Eduarda apontou para o terceiro documento que ainda estava na mesa, que ainda não havia sido tocado por eles. Dona Marta, que começava a se recuperar do choque, pegou o terceiro documento com as mãos trêmulas. Era uma cópia da escritura da casa. Lá estava claramente escrito o nome da única proprietária, Eduarda, não havia o nome de Ricardo.
O documento estava acompanhado dos comprovantes de transferência bancária para a compra da casa, feitos por Eduarda muito antes do casamento, confirmando que a luxuosa casa em que eles estavam pisando naquele momento era um bem exclusivo de Eduarda, não um bem comum que pudesse ser dividido. Dona Marta! Gritou histericamente. Ela jogou a escritura no chão. Ela xingou Eduarda de esposa ingrata e de nora que não dava valor a nada. Ela gritou que Ricardo era o marido, o chefe de família, e que tinha direito a tudo que a esposa possuía. Dona Marta ameaçou processar Eduarda se ela ousasse se divorciar do seu filho sem uma divisão justa dos bens. Eduarda apenas balançou a cabeça diante do comportamento deles, que estava ficando cada vez mais descontrolado. Ela deu um pequeno passo à frente, fazendo Ricardo recuar um passo, intimidado pela aura fria da sua esposa. Eduarda disse que já havia consultado o melhor advogado. Ela convidou Dona Marta a processá-la à vontade, porque ela tinha as provas completas de para onde os fundos haviam ido durante todo esse tempo, incluindo os comprovantes de transferência mensal para a conta de Dona Marta e de Fernanda, cujos valores eram fantásticos, enquanto Ricardo nunca havia contribuído com um único centavo para o sustento da casa. Eduarda então olhou para o seu relógio de pulso. Ela disse que já estava cansada e queria descansar. Ela deu a eles 10 minutos para empacotarem os seus pertences pessoais que estavam na sala de estar e saírem imediatamente da sua casa. Eduarda enfatizou que naquela mesma noite, naquele mesmo segundo, Ricardo não era mais o seu marido religiosamente, e que o processo legal começaria em breve. Esta casa era dela, e ela tinha o direito de expulsar qualquer hóspede indesejado e sem noção. Ricardo tentou acalmar a situação. Ele percebeu que a sua intimidação não estava funcionando. Ele mudou a sua tática para se fazer de coitado. Ele se aproximou de Eduarda, tentando segurar as mãos da esposa. Ricardo disse com uma voz suave e forçada, implorando para que Eduarda não se deixasse levar pela emoção. Ele disse que o problema poderia ser discutido com calma. Ricardo relembrou as doces lembranças deles e pediu para que Eduarda tivesse pena da mãe dele, que já era idosa, por ter que sair tão tarde da noite. Eduarda afastou as mãos de Ricardo com força. Ela olhou nos olhos do marido com um olhar de nojo. Eduarda perguntou onde estava a pena de Ricardo quando Eduarda trabalhou até pegar tifo no mês passado, enquanto Ricardo apenas se divertia jogando videogame. Onde estava a pena de Ricardo quando a mãe dele insultou os pais de Eduarda? Eduarda afirmou que a sua pena já havia se esgotado, drenada completamente pela ganância deles. De repente, a porta da frente se abriu. 2 seguranças do condomínio fechado entraram com rostos sérios. Acontece que, antes de entrar em casa, Eduarda já havia enviado uma mensagem para a guarita de segurança, para que se preparassem caso houvesse alguma confusão. A presença dos seguranças fez a coragem de Ricardo, Dona Marta e Fernanda encolher instantaneamente. Eduarda ordenou que os seguranças ajudassem os seus convidados a sair de casa, porque já estavam perturbando a ordem e o conforto da proprietária. Dona Marta chorou aos prantos, agindo como se estivesse sendo torturada, esperando que os vizinhos ouvissem. No entanto, os seguranças daquele condomínio fechado de elite já eram bem treinados e profissionais. Eles com firmeza, porém educadamente, acompanharam Ricardo, Dona Marta e Fernanda para fora. Fernanda ainda tentou pegar o seu pote de biscoitos caros, mas foi impedida pelos seguranças. Eles foram empurrados para fora do portão, e a grande grade de ferro foi fechada firmemente na cara deles. Fora do portão, o vento da noite parecia penetrar nos ossos. Os 3 ficaram parados na calçada com expressões confusas e vestindo apenas as roupas do corpo. A bolsa de Fernanda ficou lá dentro, assim como a carteira de Ricardo, que havia ficado na mesa do quarto. Felizmente, Ricardo ainda tinha o seu celular.
e uma carteira no bolso da calça. Os vizinhos que por acaso passavam olharam para eles com desconfiança, fazendo com que a vergonha começasse a subir pelo rosto de Dona Marta. Ricardo tentou abrir o portão, mas ele travava automaticamente. Ele gritou chamando Eduarda, mas as luzes da frente da casa foram apagadas, um sinal de que a proprietária realmente já não se importava mais. Dona Marta começou a bater em Ricardo, culpando o próprio filho por ser incompetente em controlar a esposa. Fernanda reclamava do calor e das picadas de mosquito. Com o resto de orgulho que lhe restava, Ricardo chamou um carro de aplicativo. Eles decidiram ir para o hotel mais próximo. Dentro do táxi, o silêncio foi quebrado pelas resmungos de Dona Marta. Ela disse com arrogância que Eduarda certamente estava apenas blefando. Ela tinha certeza de que na manhã seguinte Eduarda iria aparecer, implorar por perdão até chorar e beijar os seus pés. Dona Marta garantiu a Fernanda e a Ricardo que uma mulher como Eduarda não conseguiria viver sem um marido. Eles ainda viviam em negação, sem perceber que aquela noite era o começo da total ruína de suas vidas. Eles seguiram para um hotel 3 estrelas, ainda com a intenção de usar o cartão de crédito adicional de Ricardo para pagar, sem saber que aquele cartão já havia se tornado um pedaço inútil de plástico. O carro de aplicativo que levava Ricardo, Dona Marta e Fernanda acelerou, cortando as ruas da cidade que começavam a esvaziar. Dentro do carro, o silêncio parecia tão opressor, apenas se ouvia a respiração pesada de Dona Marta, que ainda segurava a raiva. Ricardo estava sentado no banco da frente, seus olhos fitavam o vazio do asfalto iluminado pelos faróis dos veículos. Sua mente estava um turbilhão, tentando processar o que acabara de acontecer em questão de horas. 4 anos de uma vida confortável, comendo bem, dormindo tranquilamente, e com todas as necessidades atendidas, sem ter que suar, de repente desapareceram assim como fumaça. Ele apalpou o bolso da calça, sentindo a sua carteira de couro, que agora parecia muito mais fina do que o normal. Durante todo esse tempo, ele nunca teve dor de cabeça sobre o conteúdo da carteira, porque havia o cartão de crédito adicional de Eduarda, que estava sempre pronto para ser passado a qualquer momento e em qualquer lugar. O carro parou em frente à recepção de um hotel 3 estrelas na periferia da cidade. Ricardo, propositalmente, não escolheu o hotel luxuoso que eles frequentavam, porque ele sabia que o dinheiro em espécie em sua carteira era limitado, e ele ainda não tinha certeza se o cartão de crédito em suas mãos ainda funcionava ou não. Fernanda desceu com uma cara feia, carregando seus sapatos de salto alto, que estavam com a alça quebrada, por causa da pressa quando foram expulsos pelos seguranças. Dona Marta desceu com um ar arrogante que era forçado, agindo como se fosse uma hóspede importante, que estava fazendo uma inspeção surpresa, embora sua aparência naquela noite estivesse longe de ser elegante. As roupas de ficar em casa que ela usava pareciam amassadas, e o seu rosto estava oleoso, por causa do suor de pânico. Eles caminharam em direção à recepção. A recepcionista os cumprimentou com o sorriso padrão de procedimento operacional. No entanto, o seu olhar mostrou uma ligeira surpresa ao ver a aparência dos hóspedes à sua frente. Ricardo, com confiança, tirou o cartão de crédito Platinum da sua carteira. O cartão que durante todo esse tempo foi o símbolo de seu falso status. Ele pediu um quarto suíte para os 3, para que pudessem descansar confortavelmente. Dona Marta concordou com a cabeça. Ela não queria dormir amontoada em um quarto apertado. Para ela, o padrão de vida não deveria cair, mesmo estando expulsos. A recepcionista pegou o cartão e o inseriu na maquininha. Ricardo tamborilava os dedos no balcão de mármore, esperando o recibo sair.
No entanto, a máquina emitiu um bip longo que machucou os ouvidos. A recepcionista tentou mais uma vez, esfregando o chip do cartão na blusa, e depois o inserindo novamente. O resultado foi o mesmo. A tela da máquina exibia a palavra recusado. A recepcionista olhou para Ricardo com um sorriso sem graça, e o informou que a transação foi negada pelo banco emissor. O rosto de Ricardo começou a ficar vermelho. Ele insistiu pedindo para a recepcionista tentar novamente, dando a desculpa de que talvez fosse a máquina que estivesse quebrada ou o sinal que estivesse ruim. A fila atrás deles começava a ficar longa. As pessoas começaram a sussurrar, fazendo as orelhas de Ricardo queimarem. Fernanda cutucou o braço do irmão, sussurrando e pedindo para que Ricardo resolvesse logo aquilo, porque ela já estava com muita vergonha. Ricardo tentou os cartões de outros bancos que também foram dados por Eduarda para as despesas mensais. O resultado foi nulo, todos os acessos financeiros que estavam ligados a Eduarda haviam sido totalmente bloqueados. Naquela noite, Ricardo finalmente percebeu o quão rápido Eduarda havia agido. A mulher que ele achava que era dócil, na verdade, tinha uma preparação minuciosa e letal. Finalmente, com as mãos trêmulas de tanta vergonha, Ricardo tirou algumas notas de dinheiro restantes da sua carteira pessoal. Aquele dinheiro era o resto do dinheiro de bolso que ele havia guardado secretamente do dinheiro das despesas do mês anterior. A quantia não era grande. Ele cancelou a reserva do quarto suíte luxuoso e a trocou por um quarto padrão mais barato, com o acréscimo de uma cama dobrável extra. E mesmo isso, já havia consumido quase metade do dinheiro em espécie que ele tinha. Dona Marta arregalou os olhos sem aceitar. Ela protestou que um quarto padrão certamente seria apertado e fedido. Mas Ricardo repreendeu baixinho a mãe, para que ela ficasse quieta, porque eles não tinham outra escolha. Eles entraram no quarto do hotel, que ficava no final do corredor do segundo andar. O cheiro de mofo de carpete velho recebeu os narizes deles assim que a porta foi aberta. O quarto era apertado. Havia apenas uma cama de casal e uma pequena janela que dava para a parede do prédio ao lado. Fernanda imediatamente jogou o seu corpo na cama, chorando aos soluços, lamentando a sua sorte. Ela estava acostumada a dormir num quarto espaçoso, com ar-condicionado frio e lençóis de seda. Agora ela tinha que dormir numa cama cujas molas já podiam ser sentidas furando as suas costas. Dona Marta sentou-se na cadeira de madeira velha no canto do quarto, massageando as têmporas que latejavam fortemente. Ela começou a resmungar, culpando Ricardo por não ter guardado dinheiro próprio. Aquela noite se tornou a noite mais longa para eles. Ninguém conseguiu dormir profundamente. O som dos roncos altos de Ricardo competia com os soluços de Fernanda e as reclamações de Dona Marta. Seus estômagos começaram a roncar, porque ainda não tinham jantado. Mas Ricardo proibiu que eles pedissem o serviço de quarto, porque os preços eram absurdos. Eles foram forçados a beber água da torneira, que foi fervida na chaleira elétrica do hotel, para enganar o estômago. Aquela fome trouxe as lembranças deles de volta à mesa de jantar. Na casa de Eduarda, que estava sempre cheia de comidas deliciosas, que infelizmente eles nunca agradeceram. Na manhã seguinte, a luz do sol entrou pelas frestas das cortinas encardidas. Eles acordaram com dores no corpo. Fernanda pediu para tomarem o café da manhã do hotel, mas Ricardo recusou terminantemente. O pacote do quarto que eles pagaram era o pacote sem café da manhã, para economizar. Ricardo saiu um pouco para procurar o mercado, e voltou trazendo 3 pacotes de pão de forma barato e uma garrafa grande de água mineral. Dona Marta olhou para o pão com um olhar de nojo, como se aquilo fosse comida de lixo, mas a fome a forçou a comer aquele pão seco sem nada.
Após o café da manhã patético, Ricardo começou a tentar entrar em contato com os seus parentes e os seus amigos. Ele sentou-se na beirada da cama. Ele discou o número do seu tio, irmão do seu falecido pai, e o telefone atendeu. Com uma voz que ele forçou a parecer triste, Ricardo contou que havia tido uma briga feia com Eduarda e que havia sido expulso de casa. Ele pediu ajuda para um empréstimo de dinheiro para alugar um lugar temporário para morar. No entanto, a resposta que Ricardo recebeu foi inesperada. O seu tio simplesmente deu uma risada cínica do outro lado da linha. O tio disse que já conhecia o caráter de Ricardo e de sua mãe, que durante todo aquele tempo apenas viviam às custas da nora. A notícia sobre a confusão na casa de Eduarda, aparentemente já havia se espalhado no grupo de mensagens da grande família. Quem sabe quem havia começado, talvez algum vizinho que viu o incidente na noite anterior. O tio enfatizou que não queria emprestar nenhum único centavo, porque sabia que Ricardo nunca iria conseguir pagar. O telefone foi desligado na sua cara. Ricardo tentou telefonar para os seus amigos de farra, as pessoas que durante todo aquele tempo ele pagava as contas usando o dinheiro de Eduarda. Ele esperava que a solidariedade da amizade pudesse salvá-lo, mas um por um deles recusou com várias desculpas clichês. Houve quem disse que estava sem dinheiro, houve quem disse que estava fora da cidade, e houve até quem bloqueou imediatamente o número de Ricardo assim que soube que ele queria pedir dinheiro emprestado. Ricardo percebeu que durante todo esse tempo seus amigos só se aproximavam dele por causa do dinheiro. Sem o dinheiro de Eduarda, Ricardo era apenas um parasita sem valor aos olhos deles. A realidade amarga atingiu Ricardo bem no estômago. Ele olhou para Dona Marta e Fernanda, que o aguardavam com rostos cheios de esperança e ansiedade. Ricardo balançou a cabeça fracamente, dando sinal de que não havia nenhuma ajuda chegando. O rosto de Dona Marta ficou ainda mais nublado. Ela começou a xingar a sua grande família, que ela considerava elitista e sem coração. Ela não percebia que durante todo esse tempo, ela mesma havia cortado os laços de convivência com a sua arrogância quando se sentia rica. Ao meio-dia, o hotel ligou para o quarto, lembrando que o horário de saída estava se aproximando. Eles teriam que sair logo, ou seriam cobrados por uma taxa adicional de mais uma noite. Ricardo checou a sua carteira. O dinheiro que sobrou não era suficiente para pagar uma segunda noite naquele hotel. Eles realmente tinham que ir embora. Com passos arrastados, eles arrumaram os poucos pertences que haviam levado. Ao entregar a chave na recepção, Ricardo sentiu que o seu orgulho já estava em pedaços. Não havia mais o Ricardo estiloso, não havia mais a Dona Marta da alta sociedade. O que havia eram apenas 3 pessoas recém-moradoras de rua que estavam confusas sobre para onde ir. O sol daquela tarde estava muito forte e queimava a pele. Eles ficaram parados na beira da rodovia com a poeira que voava ao redor. Fernanda reclamou do calor, a sua pele que costumava ser tratada em clínicas de estética agora estava exposta diretamente à poluição. Dona Marta arrastava as suas pernas que doíam. Eles caminharam sem um destino certo, procurando um lugar barato para se abrigarem, um lugar onde os trocados que restavam de Ricardo pudessem comprar um teto por uma ou mais 2 noites. A realidade sem Eduarda era muito mais cruel e assustadora do que qualquer pesadelo que eles já tivessem imaginado. Depois de caminharem a pé por bastante tempo e de perguntarem por todos os lados, finalmente Ricardo encontrou um lugar que cabia no orçamento do dinheiro que sobrou no seu bolso. Não era um hotel, tampouco uma pousada, mas sim um quarto de cortiço dentro de um beco estreito que era enlameado e escuro. O beco era tão estreito que era difícil até mesmo para 2 motos passarem ao mesmo tempo. O cheiro forte de esgoto imediatamente penetrou nos narizes deles, assim que eles entraram naquela área densamente povoada. Dona Marta tampou o nariz com a ponta da sua blusa.
O seu rosto mostrava um nojo extremo. Fernanda andava na ponta dos pés, com medo de que o seu sapato e os seus pés tivessem contato com a lama preta. O dono do cortiço, um senhor idoso vestindo uma regata e com um cigarro no canto da boca, mostrou um quarto vazio que ficava bem no fundo. Aquele quarto era muito pequeno, talvez do tamanho de um banheiro na antiga casa de Eduarda. As paredes estavam descascadas em vários lugares, mostrando o cimento úmido e mofado. O chão era apenas de cimento grosso, sem piso, não havia cama, não havia guarda-roupa, apenas um cômodo vazio e sem graça, com uma lâmpada fraca pendurada no teto. O banheiro ficava do lado de dentro, mas as suas condições eram lamentáveis. A porta estava meio destruída, comida por cupins, a pia estava mofada, e o vaso sanitário era apenas um buraco imundo no chão, que já estava desbotado. Ricardo pagou o dinheiro do aluguel para um mês. O preço era barato, muito barato, mas mesmo assim, esgotou quase todo o resto do seu dinheiro em espécie. Agora, na sua carteira restavam apenas algumas notas de poucos reais que estavam desgastadas. O dono do cortiço entregou a chave que já estava enferrujada, e logo foi embora sem falar muita coisa. Deixando-os no seu novo palácio, Dona Marta imediatamente caiu sentada no chão de cimento frio, sentindo que as suas pernas iriam quebrar. Ela chorou sem som, as suas lágrimas molharam as suas bochechas enrugadas. Ela nunca imaginou que na sua velhice, ela teria que morar num lugar parecido com um curral de cabras como aquele. Antigamente, ela sempre se gabava diante das suas amigas nos encontros, de que o seu filho era casado com uma mulher rica e que ela morava numa casa de luxo. Agora, a imagem da zombaria das suas amigas assombrava sua mente. Fernanda ficou em pé no canto do quarto, olhando para as baratas que rastejavam nas paredes, com um olhar de pavor. Ela queria gritar, mas a sua energia já havia se esgotado. A primeira noite naquele cortiço foi uma tortura física e mental. Sem colchão e sem travesseiro, eles dormiram forrando o chão, com algumas folhas de jornais velhos que Ricardo encontrou na varanda dos vizinhos. Os mosquitos vorazes zumbiam nos ouvidos deles a noite toda, mordendo a pele macia de Fernanda até ficarem grandes calombos vermelhos. O barulho vindo do vizinho ao lado que estava brigando, o som de música popular que tocava bem alto, e o choro agudo de um bebê, fizeram com que eles não conseguissem fechar os olhos nem por um segundo. O ar dentro do quarto parecia quente e abafado, porque não havia ventilação adequada, fazendo com que o suor escorresse molhando as roupas deles, que já cheiravam a mofo por não terem sido trocadas. 2 dias se passaram, a fome se tornou a principal inimiga deles. O dinheiro de Ricardo havia acabado completamente, ficando um grande zero. Os seus estômagos roncavam de dor. Fernanda, não aguentando mais, finalmente sugeriu uma ideia louca, mas que era a única saída. Vender os pertences que ainda estavam nos corpos deles. Ela tirou o relógio de pulso que estava usando. Era o relógio que Eduarda havia lhe dado de presente de aniversário no ano anterior. Fernanda tinha certeza de que aquele relógio era muito caro. Ricardo também tirou a sua aliança de casamento, um símbolo do casamento cujo significado ele nunca valorizou de verdade. Ricardo foi a uma feira de rua que ficava não muito longe daquele beco do cortiço. Ele foi a um vendedor de ouro na calçada e a um relojoeiro de segunda mão. Quando o relógio de Fernanda foi examinado, o relojoeiro deu uma risada. Acontece que o relógio que Fernanda achava que valia milhares de reais era apenas um relógio de moda comum, cujo preço de revenda era muito baixo.
ainda mais sem a caixa e sem o certificado. Ricardo foi forçado a vendê-lo por um preço muito baixo, o suficiente apenas para comprar marmitas para uma semana. A sua aliança de casamento tinha um pouco mais de valor, porque era feita de ouro puro. Mas o vendedor ofereceu um preço cruel, porque percebeu que Ricardo precisava de dinheiro rápido. Com o coração apertado e com raiva, Ricardo aceitou o dinheiro da venda. Voltando para o cortiço, Ricardo trouxe 3 marmitas com arroz, feijão e ovo frito. Aquela foi a comida luxuosa deles pela primeira vez em 3 dias. Eles comeram vorazmente, usando as mãos, esquecendo a etiqueta à mesa que antigamente sempre era mantida por Dona Marta. Não havia mais pratos de cerâmica, não havia colheres de prata. Havia apenas papel alumínio e dedos sujos. Depois de estarem cheios, o sentimento de arrependimento começou a rastejar de volta. Fernanda sentou-se recostada na parede, pegando seu celular. A bateria estava no fim e ela estava roubando o sinal de Wi-Fi grátis do bar em frente ao beco que às vezes caía. Fernanda abriu as redes sociais, um velho hábito que era difícil de largar. Ela queria ver o mundo exterior, queria ver a vida dos seus amigos que ainda estavam se divertindo. No entanto, o que ela encontrou no feed de sua rede social fez com que o seu coração parasse de bater por um momento. Um vídeo havia viralizado, sendo compartilhado por milhares de pessoas. A capa do vídeo mostrava o rosto da pessoa que ela tanto odiava e da qual, ao mesmo tempo, sentia falta. Eduarda. No vídeo, Eduarda estava em pé em um grande palco, segurando a fita dourada de inauguração. Ela parecia tão bonita, elegante e autoritária com o seu vestido longo e elegante. Atrás dela estava a logomarca de uma grande empresa que acabara de abrir a sua sede principal. O título da notícia estava escrito em letras grandes. Jovem C e o inspiradora Eduarda Antunes inaugura sua nova sede principal, avaliada em milhões de reais e sem dívidas. Fernanda tremeu. Ela reconheceu o perfil da página de fofocas que postou o vídeo. Lá estavam escritos os fatos sobre Eduarda que, durante todo aquele tempo, nunca foram conhecidos ou com os quais a família de Ricardo nunca havia se importado. Acontece que Eduarda não era apenas uma funcionária de nível de gerência, como eles pensavam. Eduarda era fundadora e única proprietária de uma empresa startup de tecnologia que estava em ascensão. Durante todo aquele tempo, Eduarda havia escondido seu verdadeiro cargo para que Ricardo não se sentisse inferior e para que a família dele não a explorasse ainda mais. Ironicamente, foi justamente a humildade de Eduarda que fez com que eles agissem cada vez mais de forma arbitrária. Mãe, Ricardo, olhem isto, a voz de Fernanda engasgou, ela apontou a tela do celular para os rostos de Dona Marta e Ricardo. Dona Marta estreitou os olhos, lendo o título da notícia. Seus olhos se arregalaram, e a sua boca se abriu incrédula. Ela viu os números da avaliação da empresa de Eduarda que foram mencionados naquele artigo. Havia tantos zeros que ela sentiu tontura só de contar. Ricardo arrancou o celular, lendo cada palavra com a respiração ofegante. Ele viu a foto de Eduarda que sorria largamente, um sorriso que ele nunca havia visto nela quando estavam juntos. Ela é a dona daquela empresa. Ricardo murmurou, sua voz estava rouca. Durante todo esse tempo, eu pensei que ela fosse só gerente de operações. Idiota, você é um idiota, Ricardo. Dona Marta de repente começou a bater nas costas de Ricardo furiosamente. A sua esposa é riquíssima e você não sabia. Nós acabamos de jogar fora uma mina de ouro, Ricardo, uma mina de ouro. Dona Marta ficou histérica, puxando seus próprios cabelos que já estavam embaraçados.
O arrependimento, misturado com a ganância, explodiu em seu peito. Ela imaginou a vida de rainha que ela poderia estar desfrutando se ela tivesse sido um pouco melhor com Eduarda. Ou, pelo menos, se ela não tivesse exigido coisas demais naquela noite. Fernanda chorou aos prantos. A inveja queimou seu coração até virar cinzas. Ela viu os comentários dos internautas elogiando a beleza e o sucesso de Eduarda. Ninguém ali sabia que a ex-cunhada daquela mulher de sucesso estava sentada no chão de cimento sujo, sendo picada por mosquitos e comendo marmita barata. O contraste dos destinos era tão grande, tão doloroso. Eles haviam caído do céu para o fundo do poço. E o mais doloroso era saber que eles mesmos haviam cortado a sua corda de segurança. Na tela do celular que começava a escurecer, o sorriso de Eduarda parecia zombar da estupidez deles. Ricardo jogou o celular na cama feita de jornais velhos, e depois afundou seu rosto nos joelhos. A fome talvez até tivesse passado por um momento. Mas a dor de perder a chance da vida toda acabara de começar. Eles agora estavam no fundo do poço, totalmente no fundo, enquanto a pessoa que eles jogaram fora agora estava voando tão alto e inalcançável. A notícia sobre o sucesso de Eduarda que eles viram nas redes sociais, ao invés de fazer Dona Marta, Ricardo e Fernanda caírem em si, acabou acendendo a chama da ganância. Dentro do cortiço apertado e abafado que fedia a mofo, Dona Marta sentou-se de pernas cruzadas com um rosto tenso, mas com os olhos ardentes. Ela não conseguia aceitar a realidade de que a nora que ela havia acabado de banir da sua vida, na verdade, era uma milionária. A lógica de Dona Marta estava toda virada, por causa do aperto financeiro e do seu prestígio destruído. Na sua mente mesquinha, o sucesso de Eduarda certamente teve a contribuição de Ricardo. O seu filho, ela sentiu que Ricardo, como marido, tinha o direito de receber uma parte daquela riqueza, ou, no mínimo, uma indenização justa para iniciar uma nova vida, e não ser jogado fora daquele jeito como lixo. Dona Marta começou a traçar um plano. Ela sabia que eles não tinham dinheiro para contratar um bom advogado para enfrentar Eduarda no tribunal. No entanto, Dona Marta sentiu que tinha uma arma muito mais poderosa nos dias de hoje. Ou seja, a opinião pública. Ela acreditava que o povo brasileiro se comovia muito facilmente com histórias tristes sobre idosos que foram injustiçados. O plano dela era simples, mas perverso. Eles iriam até a sede da empresa de Eduarda. Lá, eles iriam armar um escândalo. Dona Marta iria fingir ser uma sogra sofrida e doente que foi abandonada pela nora ricaça. Ela iria acusar Eduarda de ser uma mulher cruel que se esqueceu das suas raízes, que jogou a família do marido no lixo depois de alcançar o sucesso. Ricardo inicialmente hesitou com o plano da mãe. Ele ainda tinha um pouco de vergonha, especialmente porque ele sabia muito bem que ele era quem estava errado. No entanto, o estômago faminto e a visão de viver na pobreza para sempre deixaram o seu bom senso entorpecido. Fernanda, por outro lado, apoiou totalmente o plano da sua mãe. Ela já imaginava que se eles conseguissem expor Eduarda, talvez Eduarda lhes desse dinheiro para ficarem de boca fechada em grande quantidade, para que o bom nome de sua empresa não fosse arruinado. Para Fernanda, a dignidade já não importava mais, contanto que ela pudesse voltar a dormir em uma cama macia e comer bem. Na manhã seguinte, eles começaram a se preparar para executar aquele teatro. Eles deliberadamente não tomaram banho para que parecessem ainda mais sujos e lamentáveis. Dona Marta deixou o cabelo bagunçado e vestiu a roupa de casa mais surrada que ela tinha. Ela até passou um pouco de pó nos lábios, para parecerem pálidos, como alguém que estivesse gravemente doente. Fernanda vestiu uma camiseta que já estava desgastada, e uma calça jeans rasgada. Não rasgada por causa da moda, mas sim porque já estava muito velha.
Ricardo apenas vestiu uma camiseta velha de campanha política, que ele havia encontrado na pilha de roupas usadas da feira, e uma bermuda. A aparência deles realmente parecia de pessoas que precisavam de ajuda. Com o resto do último trocado que tinham, eles pegaram o transporte público, em direção ao centro financeiro de Elite, na região central da cidade. A viagem foi muito longa e torturante. Eles tiveram que se espremer com os outros passageiros, sentindo o cheiro de suor e aguentando o calor do ar da cidade. Ao chegarem em frente ao prédio arranha-céu, onde ficava o escritório de Eduarda, a coragem deles encolheu um pouco. O prédio era muito imponente. Suas paredes de vidro brilhavam refletindo a luz do sol, e as pessoas que lá estavam pareciam muito elegantes e cheirosas, um contraste com a aparência suja deles. No entanto, Dona Marta encorajou a determinação dos seus filhos. Ela sussurrou que aquele prédio de luxo também deveria ser deles. Eles caminharam e entraram no saguão do prédio. O ar frio do ar-condicionado imediatamente atingiu as suas peles, um luxo que já havia alguns dias eles não sentiam. Os seguranças na porta da frente tentaram impedi-los, porque a aparência deles era suspeita. Mas Dona Marta iniciou a sua atuação. Ela começou a chorar alto, gritando, chamando pelo nome de Eduarda. Ela se debatia, pedindo para que a deixassem entrar para encontrar a sua nora. A voz de Dona Marta, que era estridente, imediatamente chamou a atenção de todos no saguão. A recepcionista, os convidados de negócios e os funcionários que estavam passando, todos olharam. Ao ver muitos olhos voltados para ela, Dona Marta ficou ainda mais incontrolável. Ela jogou seu corpo no chão frio de mármore, rolando e gemendo, dizendo que foi expulsa de casa pela sua nora cruel, e que o seu filho foi abandonado, só porque a nora já estava rica e tinha um amante. Aquelas acusações falsas saíam da boca dela com facilidade. Fernanda se agachou ao lado da mãe, massageando as costas de Dona Marta, enquanto fazia uma cara triste que era falsa, como se ela fosse a filha dedicada que estava cuidando da mãe que estava sofrendo. Ricardo ficou ao lado delas de cabeça baixa, fingindo ser o marido maltratado que não tinha nenhum poder de ação. Várias pessoas começaram a pegar os seus celulares. As câmeras foram apontadas para eles. Esse era o momento que Dona Marta estava esperando. Ela tinha certeza de que o vídeo iria viralizar. Ela tinha certeza de que os internautas iriam julgar Eduarda e ficariam do lado deles. Ela imaginava que Eduarda desceria correndo assustada para o saguão, implorando por perdão, e daria uma mala cheia de dinheiro para que eles ficassem quietos. Os seguranças que tentaram acalmar Dona Marta foram empurrados e arranhados, tornando a situação ainda mais caótica. Dona Marta gritava alto desafiando Eduarda a descer, chamando Eduarda de mulher diabólica com rosto de anjo. Aquele alvoroço realmente conseguiu interromper as atividades. No saguão daquele prédio comercial de elite. Pouco tempo depois, a porta do elevador executivo se abriu. A atmosfera agitada do saguão foi lentamente ficando silenciosa, quando a figura que estava sendo chamada apareceu. Eduarda caminhou com calma, acompanhada por 2 assistentes e pelo chefe da segurança do prédio. Ela não parecia com medo, não parecia em pânico, e absolutamente não parecia alguém que iria implorar por perdão. O seu rosto estava neutro, mas os seus olhos emitiam uma intensidade que penetrava na atuação barata de Dona Marta. Eduarda parou a poucos metros da multidão que cercava a família do seu ex-marido. Ela olhou para Dona Marta, que ainda estava caída no chão, com um olhar frio. Ricardo, ao ver a chegada de Eduarda, sentiu um pouco de medo. Mas ele já estava no meio da chuva e tinha que se molhar. Então, ele apenas manteve a sua expressão de coitado.
O espetáculo do segundo ato estava apenas começando, e Dona Marta achava que estava por cima. Eduarda ficou de pé no centro do saguão. A sua aura de autoridade fez com que as pessoas ao seu redor recuassem dando passagem. Ela usava um terno feminino de trabalho que era impecável e elegante. Um grande contraste com Dona Marta, que continuava rolando no chão. As câmeras dos celulares dos visitantes e funcionários ainda gravavam a cena. Sussurros começaram a ser ouvidos. Algumas pessoas que não conheciam a história verdadeira começaram a sentir pena de Dona Marta e lançavam olhares cínicos para Eduarda. Eles pensavam: como uma mulher de sucesso pode ser tão cruel a ponto de deixar a sua sogra implorando no chão daquele jeito? Dona Marta sentiu que havia conseguido o apoio popular. Ela apontou para o rosto de Eduarda com o seu dedo indicador que tremia. Com uma voz rouca e dramática, ela acusou Eduarda de ser uma nora ingrata que perdeu a noção. Ela gritou, dizendo que Eduarda havia comido o dinheiro do seu filho, Ricardo, para construir aquela empresa, e depois o descartou quando chegou ao sucesso. Ricardo balançou a cabeça fracamente, tentando convencer a plateia de que a história de sua mãe era verdadeira. Fernanda até acrescentou pimenta à história, dizendo que Eduarda costumava bater em sua mãe em casa. Eduarda não respondeu a nenhuma daquelas acusações com uma única palavra. Ela não se irritou, tampouco se defendeu com palavras. Ela apenas ergueu a mão direita, dando um sinal para o funcionário de teimero do prédio, que já estava a postos na sala de controle. No segundo seguinte, a gigantesca tela de LED que estava na parede principal do saguão, que normalmente era usada para exibir o perfil da empresa ou anúncios de produtos, piscou e mudou a imagem. Todos os olhos se voltaram instantaneamente para a grande tela. O que apareceu ali não era o perfil da empresa, mas sim as imagens de uma câmera de segurança, CCTV, com altíssima qualidade de imagem e com áudio claro. Aquelas imagens eram das câmeras de segurança que estavam instaladas na sala de TV e na cozinha da casa de Eduarda durante todo aquele tempo. Eduarda, na verdade, havia instalado as câmeras por segurança, mas ela nunca imaginou que aquelas gravações se tornariam o seu escudo protetor no dia de hoje. O primeiro vídeo foi reproduzido. A data e a hora apareciam claramente no canto da tela. A cena mostrava Eduarda chegando em casa do trabalho com o rosto pálido e passos cansados, parecendo estar muito doente. No entanto, no sofá, Ricardo estava se divertindo jogando videogame online, com o fone nos ouvidos, gritando de forma escandalosa. Eduarda pediu ajuda a Ricardo para comprar remédios, mas Ricardo, em vez disso, jogou uma almofada na direção de Eduarda e mandou-a calar a boca, porque ela estava atrapalhando a sua concentração no jogo. O público no saguão ficou chocado. Os murmúrios de simpatia para com Dona Marta começaram a mudar para testas franzidas. O vídeo mudou. Desta vez, mostrava Dona Marta andando na ponta dos pés, entrando no quarto de Eduarda, enquanto Eduarda estava tomando banho. Dona Marta abriu a carteira de Eduarda, pegou várias notas de R$ 100 e as enfiou dentro de sua roupa, enquanto dava um sorriso malicioso. A cena passou para outro momento, onde Fernanda aparecia mexendo no guarda-roupa de Eduarda, experimentando as roupas de trabalho de Eduarda, e depois, intencionalmente, derramou uma bebida doce sobre o blazer branco de Eduarda, enquanto dava risada junto com a sua mãe. O último vídeo foi a gravação da noite da expulsão. Ficou muito claro como Dona Marta foi arrogante ao exigir 50% do salário de Eduarda. Como Ricardo ficou calado sem defender a esposa, e como os rostos deles ficaram pálidos ao receberem um envelope pardo. A voz de Dona Marta, que insultava e exigia, ecoou por todo o saguão
através dos alto-falantes de ponta do prédio. O saguão ficou instantaneamente silencioso, e então explodiu com vozes de zombaria. Mas desta vez, essas zombarias não eram direcionadas a Eduarda. Elas eram para as 3 pessoas que ainda estavam no meio do círculo. As pessoas que antes estavam gravando com simpatia, agora gravavam com nojo. Os comentários ácidos começaram a ser ouvidos diretamente. Alguém gritou chamando-os de família de parasitas. Outro xingou Ricardo de marido inútil. O rosto de Dona Marta, que antes estava pálido por causa do pó, agora estava pálido pela vergonha extrema. Ela parou de chorar. Suas lágrimas de crocodilo secaram imediatamente. Ela tentou se levantar, mas as suas pernas estavam fracas. A arma que ela havia preparado para destruir Eduarda agora se voltava contra ela com uma força 1000 vezes maior. Eduarda deu um passo à frente. A sua voz era calma, mas foi ouvida com clareza no meio da multidão que começava a ficar alvoroçada. Ela disse para todas as pessoas ali, convidando-as a julgar por si mesmas quem realmente tinha sido a vítima durante esses 4 anos. Eduarda enfatizou que nunca havia gastado nem um centavo do dinheiro de Ricardo. Pelo contrário, foi ela quem sustentou os 3 adultos fisicamente e mentalmente saudáveis totalmente sozinha. Ricardo entrou em pânico. Ele sentiu que os olhares das pessoas eram como agulhas que furavam a sua pele. Ele puxou o braço de sua mãe, chamando-os para fugirem daquele lugar antes que a situação piorasse. Fernanda já havia coberto o rosto com os seus cabelos, incapaz de suportar tanta vergonha. Mas, quando Ricardo tentou caminhar em direção à porta de saída, o seu caminho foi bloqueado por 3 homens robustos e com caras feias usando jaquetas de couro preto. Eles não eram os seguranças do prédio, eles eram cobradores de dívidas, dos aplicativos de empréstimos ilegais e dos agiotas para quem Ricardo devia. Aparentemente, a confusão que havia sido transmitida ao vivo por algumas pessoas no saguão há pouco tinha sido vista pela rede de agiotas que já estava rastreando o paradeiro de Ricardo. O rosto de Ricardo ficou branco, o sangue parecia ter parado de circular no seu corpo. Um dos cobradores agarrou Ricardo pelo colarinho da camisa bruscamente. Ele gritou com Ricardo, cobrando uma dívida de centenas de milhares de reais que já estava vencida, mais os juros extorsivos. Ricardo gaguejou, tentando pedir ajuda a Eduarda. Ele gritou chamando o nome da ex-esposa, implorando para que Eduarda pagasse a sua dívida, só mais essa vez, para que ele não apanhasse. Mas Eduarda apenas olhou para ele inexpressivamente, sem mover um músculo. Eduarda disse ao chefe de segurança do prédio para deixar que aquele assunto pessoal fosse resolvido lá fora, para não atrapalhar as operações do escritório. Dona Marta gritou histericamente ao ver o seu filho homem favorito sendo arrastado à força pelos cobradores para fora do saguão. Ela tentou correr atrás deles, batendo nas costas daquele cobrador que era duro como pedra com as suas velhas mãos. Mas ela acabou sendo empurrada e caiu novamente no chão. Fernanda só podia chorar, apavorada no canto, sem coragem de ajudar o seu irmão. Ricardo foi arrastado para fora do prédio como um saco de arroz, os seus gritos pedindo socorro se perderam na agitação da movimentada rua. Os espectadores no saguão bateram palmas, não porque gostavam de ver a violência, mas porque estavam satisfeitos de ver a justiça ser feita instantaneamente. Eduarda agradeceu aos seus funcionários e pediu desculpas pelo tumulto que ocorreu. Ela então deu as costas, caminhando de volta em direção ao elevador executivo com as costas retas.
Ela não olhou para trás novamente, deixando Dona Marta que lamentava no chão frio do saguão e Fernanda que tremia de medo. Naquele dia, Eduarda não apenas limpou o seu bom nome, mas também cortou totalmente as sombras do seu passado que sempre a assombravam. O karma havia chegado para buscar os seus donos da forma mais humilhante. O caos no saguão daquele prédio comercial de elite terminou com uma cena patética e, ao mesmo tempo, satisfatória para quem quer que soubesse a verdade. Depois que Ricardo foi arrastado para fora à força pela gangue de cobradores selvagens, Dona Marta e Fernanda foram deixadas no chão de mármore frio. Os seguranças do prédio, que agora já não tinham mais nenhum pingo de respeito por elas, pediram de forma firme para que elas fossem embora imediatamente, ou a administração do prédio chamaria a polícia por causarem tumulto e perturbarem a ordem pública. A ameaça de prisão fez com que Dona Marta, que estava histérica, ficasse imediatamente calada. Com o corpo tremendo e ajudada por Fernanda, que ainda soluçava, a mulher de meia-idade andou com dificuldade saindo do prédio que foi a testemunha muda da destruição da dignidade delas. Do lado de fora do prédio, o sol brilhava forte como se também queimasse a pele e o coração delas. Não havia Ricardo para quem pudessem apelar. Elas não sabiam para onde Ricardo foi levado, porém as imagens aterrorizantes sobre o que aqueles cobradores fariam assombrava a mente de Dona Marta. Sem ter um centavo sequer para pagarem a passagem de volta, elas foram forçadas a caminhar pela calçada quente até o ponto de ônibus mais próximo. Esperando que houvesse a compaixão do motorista do ônibus, ou de alguém de bom coração que lhes desse uma carona. Embora aquela esperança fosse muito pequena, considerando a aparência suja e o cheiro de suor delas. Algumas horas depois, uma má notícia chegou sem parar como a pancada de uma onda que não dava tempo para respirar. Ricardo, na verdade, não foi apenas espancado severamente pelos cobradores e deixado na beira da estrada. O destino dele foi muito pior que isso. A polícia veio buscá-lo, enquanto ele estava caído, indefeso. Acontece que Ricardo estava envolvido num caso de fraude, com investimentos falsos que ele administrava nos últimos meses, para conseguir dinheiro rápido para cobrir o seu estilo de vida e parte das suas dívidas de apostas. Durante todo esse tempo, ele usou o bom nome da empresa de Eduarda ilegalmente para convencer as vítimas. Agora, com Eduarda já tendo esclarecido a sua posição e pedido o divórcio, o escudo protetor de Ricardo desapareceu. Ele oficialmente foi declarado como suspeito e trancafiado atrás das grades da delegacia local, com o rosto cheio de hematomas e as costelas fraturadas. Ao ouvir essa notícia da vizinha do cortiço, que por acaso assistia ao jornal policial na televisão, o corpo de Dona Marta ficou rígido instantaneamente. O seu peito apertou como se fosse esmagado por uma pedra enorme. A sua respiração ficou ofegante, os seus olhos se arregalaram, olhando para o teto mofado do quarto do cortiço, e no segundo seguinte, ela desmaiou inconsciente sobre o chão duro de cimento. Fernanda gritou histericamente, chacoalhando o corpo da sua mãe, que começava a ficar frio. Ela correu para fora gritando por socorro. Os vizinhos, que embora irritados com a arrogância delas, ainda possuíam um senso de humanidade. Eles se juntaram para carregar Dona Marta até a UPA mais próxima, usando um mototáxi. Na UPA, o médico deu o veredicto que aumentou a escuridão do destino delas. Dona Marta sofreu um pequeno AVC, devido ao aumento drástico da pressão arterial e ao estresse intenso. Parte do seu lado esquerdo do corpo ficou paralisada, e a sua fala ficou embolada, difícil de entender. O médico recomendou que Dona Marta fosse encaminhada para um grande hospital para tratamento intensivo. No entanto, quando a administração perguntou sobre dinheiro ou sobre o SUS, Fernanda apenas ficou em silêncio derramando lágrimas.
Elas não tinham cartão do SUS e muito menos tinham dinheiro vivo. Ricardo, que geralmente resolvia tudo, agora estava preso. Eduarda, que antigamente estava sempre pronta com o seu cartão de débito, agora já era uma estranha, inacessível. No fim das contas, Dona Marta só pôde ser levada de volta àquele pequeno cortiço com alguns remédios básicos. O ambiente dentro daquele quarto minúsculo se transformou em um verdadeiro inferno na terra. O cheiro de mofo do quarto misturou-se com o cheiro de remédios baratos e com o cheiro de um corpo mal cuidado. Dona Marta só podia ficar deitada sobre o chão forrado de jornais e uma esteira fina. Os seus olhos olhavam para o vazio, ocasionalmente soltando gemidos que cortavam o coração por causa da dor e de não poder fazer nada. Ela fazia suas necessidades ali mesmo, fazendo com que Fernanda tivesse que limpar as fezes da sua mãe todos os dias. Algo que Fernanda nunca imaginou que teria que fazer na vida. Antes, se Dona Marta ficasse só um pouquinho doente, Eduarda imediatamente chamava um médico particular ou a levava para um quarto VIP no melhor hospital. Agora, Fernanda tinha que limpar o corpo da mãe com um pano úmido, enquanto aguentava as náuseas e a fome. Uma semana se passou, e a fome se tornou um terror assustador. O estoque de arroz barato que foi doado pelos vizinhos acabou. Fernanda revistou cada canto das bolsas e dos bolsos das roupas da sua mãe, procurando por algum item de valor que pudesse ter sobrado. Os seus olhos focaram no único objeto brilhante que ainda restava no corpo de Dona Marta, uma corrente de ouro com um pequeno pingente. Era a corrente favorita de Dona Marta, deixada pelo seu falecido marido, e que ela jurou que nunca tiraria do pescoço. Porém, o estômago roncando venceu o sentimento afetivo. Quando Fernanda tentou tirar a corrente do pescoço da sua mãe, Dona Marta acordou. Embora o seu corpo estivesse fraco, a sua mão direita, que ainda funcionava, agarrou o braço de Fernanda com força. Os seus olhos se arregalaram de raiva. A sua boca, que estava torta, tentava dizer palavras de proibição. Dona Marta não queria que a sua última riqueza fosse levada, nem mesmo por sua própria filha. Aconteceu uma briga triste entre mãe e filha em cima daquela esteira surrada. Fernanda chorava enquanto puxava a corrente à força, gritando, dizendo que precisava comer e que não queria morrer de fome. Dona Marta gemia, as suas lágrimas caíam ao ver quão baixo elas haviam chegado. Finalmente, a força da juventude de Fernanda venceu. Ela conseguiu roubar a corrente, deixando Dona Marta, que chorava sem fazer barulho, olhando para as costas da sua filha, que correu para a rua para vender a única lembrança do passado que ainda lhe restava. O dinheiro da venda daquela corrente foi muito pouco, porque o certificado da joia tinha se perdido sabe-se lá onde. Fernanda usou aquele dinheiro para comprar frango frito de fast food, pelo qual ela já ansiava há muito tempo. Ela comeu com avidez no canto do quarto, enquanto Dona Marta a olhava com um olhar feroz, recebendo apenas as sobras de arroz e um pouco do molho. Aquele laço de sangue parecia ter se rompido por causa da pobreza e da ganância. Na prisão, Ricardo se encolhia tremendo de frio, no chão da sua cela superlotada, tornando-se alvo de zombaria dos outros presos por causa do seu caso de estelionato. A família, que antigamente achava que estava no topo do mundo, porque vivia às custas de outra pessoa, agora estava totalmente despedaçada em 1000 pedaços no fundo do abismo da humilhação, devorando uns aos outros para sobreviverem. Um mês se passou desde o incidente da expulsão e do barraco no escritório de Eduarda. O dinheiro da venda da corrente de Dona Marta há muito tempo acabou sem deixar rastros.
A realidade da vida agora batia forte no rosto de Fernanda, forçando-a a fazer a coisa que ela mais odiava e que evitara a vida toda: trabalhar em um serviço braçal. Não havia mais outra escolha. Se ela não trabalhasse, ela e a mãe paralítica iriam morrer de fome, dentro daquele cortiço apertado. O diploma universitário de Fernanda, que ela havia conseguido com tanto esforço, sendo que grande parte do seu TCC foi pago com o dinheiro de Eduarda, aparentemente não ajudou muito. Nenhuma empresa queria aceitar uma funcionária sem experiência de trabalho adequada. Especialmente com a aparência de Fernanda, que agora estava descuidada e apagada. No fim das contas, engolindo um orgulho que tinha gosto amargo como fel, Fernanda aceitou uma oferta de emprego da dona de uma lanchonete de esquina, um restaurante popular à beira de uma rodovia empoeirada. O trabalho era pesado. Lavar uma montanha de pratos sujos acumulados, atender aos clientes que muitas vezes eram rudes, varrer o chão cheio de lixo e ossos de frango, além de ter que limpar as mesas e receber um salário diário suficiente apenas para comprar arroz, ovos e os remédios de farmácia para Dona Marta. No seu primeiro dia de trabalho, Fernanda sentiu como se os seus braços fossem quebrar. A pele das suas mãos, que antes era macia e tinha tratamento de manicure frequente com produtos caros, agora estava cheia de bolhas e vermelha, pelo contato com o sabão em pedra áspero e a água suja por horas a fio. As suas costas doíam absurdamente, por ter que ficar curvada sobre a pia baixa. Toda vez que ela via a pilha de pratos sujos com restos de comida nojentos, ela se lembrava de como antigamente ela frequentemente gritava com a empregada na casa de Eduarda, apenas porque havia uma pequena mancha no seu copo. Ela se lembrava de como com arrogância jogava as roupas sujas no chão, mandando outra pessoa pegá-las. Agora, era ela quem tinha que recolher o lixo das outras pessoas. O karma parecia ser muito real, infiltrando-se nos poros da sua pele machucada. Naquela lanchonete, Fernanda frequentemente era o alvo da raiva da dona do local, que era brava. "Trabalhe rápido, não fique de corpo mole como uma princesa", gritou a dona da lanchonete quando Fernanda parou por um momento por cansaço. Fernanda apenas abaixou a cabeça, segurando as lágrimas que queriam sair. Ela não tinha coragem de revidar. Se ela fosse demitida, ela não saberia o que comeria amanhã. Ela também, frequentemente, era assediada por caminhoneiros e pedreiros que comiam lá. As palavras deles eram grosseiras e a desrespeitavam, fazendo Fernanda se sentir muito humilhada. Antes, ela sempre foi protegida e respeitada pelo seu status de cunhada de uma rica empresária. Agora, ela não era nada mais que uma simples garçonete de esquina que as pessoas consideravam fácil. Numa tarde quente, durante a hora do almoço em que o movimento era grande, um carro sedã de luxo preto e brilhante parou devagar do outro lado da rua, bem em frente a um orfanato que ficava na direção oposta à lanchonete onde Fernanda trabalhava. Aquele carro parecia muito familiar. O coração de Fernanda bateu forte. Ela parou de limpar a mesa, os seus olhos fixaram-se na porta do carro que se abriu. Do banco de passageiro de trás, desceu uma figura feminina que ela conhecia muito bem. Eduarda. A aparência de Eduarda estava ainda mais radiante. Ela usava um elegante vestido longo de cor pastel suave, combinando com o seu cabelo que estava impecavelmente arrumado. O seu rosto estava iluminado, irradiando uma paz e felicidade genuínas. Não havia marcas de exaustão ou peso, como na época em que ela ainda era esposa de Ricardo. Eduarda desceu carregando várias cestas grandes, ajudada por um motorista particular que usava um uniforme arrumado. As crianças do orfanato correram para receber Eduarda dando risadas alegres, competindo para beijar as mãos dela.
Eduarda sorriu largamente, acariciando as cabeças delas uma a uma com muito carinho. Fernanda ficou estática, assistindo aquela cena atrás do balcão de vidro da lanchonete que estava embaçado pelo vapor da comida. A comparação entre os destinos delas era muito dolorosa de se ver. Do outro lado da rua, Eduarda estava sob a luz do sol, como a figura de um anjo salvador que era admirado. Aqui, nas sombras daquela lanchonete abafada, Fernanda estava com um avental sujo, cheio de manchas de molho shoyu e pimenta, cheirando a suor, e com as mãos enrugadas, causa da água com sabão. A inveja que antigamente queimava o coração de Fernanda, agora havia se apagado, sendo substituída por um sentimento de vergonha extremamente profundo. Ela se lembrou da frequência com que ela humilhava Eduarda no passado. Ela se lembrou das suas palavras cruéis, que Eduarda era pão dura. Que ela tinha muito dinheiro, mas não queria dividir com ninguém. Enquanto a verdade era que Eduarda sempre compartilhava, mas com as pessoas certas, com crianças órfãs que rezavam por ela com sinceridade, não com uma família de parasitas que apenas sabia exigir. Fernanda viu Eduarda dar uma gargalhada solta com os responsáveis pelo orfanato. Aquele riso pôde ser ouvido fracamente, até chegar aos ouvidos de Fernanda, soando como uma música bela, mas que cortava o seu coração. De repente, a dona da lanchonete bateu na mesa com força, destruindo os pensamentos de Fernanda. Ei, não fique sonhando acordada. Os clientes na mesa número 4 estão pedindo mais um suco. Rápido! Gritou ela. Fernanda levou um susto. Ela rapidamente balançou a cabeça. Sim, senhora, desculpe-me, disse ela em voz baixa. Ela correu para a cozinha para preparar o suco. Mas os seus olhos estavam molhados. As suas lágrimas caíam dentro do copo de plástico que ela segurava. Ela limpou rapidamente as lágrimas com a manga da camisa suja. Quando ela entregou o suco na mesa do cliente, ela novamente roubou um olhar furtivo para o outro lado da rua. Eduarda já havia terminado de distribuir as cestas e estava prestes a entrar de volta no seu carro. Mas, antes de entrar, Eduarda pareceu sentir que havia alguém a observando. Ela virou a cabeça em direção à lanchonete onde Fernanda trabalhava. A distância entre as duas era razoavelmente grande, separadas por uma rodovia, onde carros iam e vinham intensamente. Mas Fernanda sentiu que o olhar de Eduarda atravessou todo aquele movimento e pousou exatamente nos seus olhos. Fernanda ficou petrificada. Ela queria correr, queria se esconder debaixo da mesa, mas as suas pernas estavam presas. Ela tinha medo de que Eduarda a reconhecesse e visse o quão lamentável ela estava agora. Mas Eduarda apenas a olhou de relance, com um olhar vazio, sem expressão, como se ela estivesse olhando para um estranho sem importância. Não havia raiva, não havia ódio, não havia irritação, havia apenas uma total indiferença. Eduarda então entrou no seu carro de luxo, a porta foi fechada com firmeza, e o carro acelerou indo embora, deixando para trás a poeira da estrada. Fernanda caiu sem forças em uma das cadeiras de plástico da lanchonete. As suas pernas tremiam. O olhar vazio de Eduarda havia sido muito mais doloroso do que um tapa. Aquilo foi a prova de que Fernanda e a sua família realmente haviam sido apagados da memória e da vida de Eduarda. Eles já não eram considerados inimigos. Eles eram apenas considerados um passado insignificante. Fernanda percebeu que o pior karma não era a pobreza ou o trabalho pesado, mas sim ser esquecida, e não ser mais considerada por uma pessoa que no passado eles desprezaram. No meio do barulho da lanchonete e dos gritos dos pedidos de comida, Fernanda chorava em silêncio,
chorando por um destino que nunca poderia voltar a ser como antes. Ela tinha que aceitar a realidade de que a partir daquele momento, a sua vida seria sobre pratos sujos, chão engordurado e um arrependimento sem fim. A imagem do rosto de Eduarda calmo, e o carro luxuoso indo embora naquela tarde, continuou assombrando os pensamentos de Fernanda pela noite inteira. Ela não conseguia dormir em cima da sua esteira fina e úmida. Toda vez que ela fechava os olhos, ela via o sorriso de Eduarda, que era tão pacífico, em contraste com o sofrimento que ela vivia agora. O cheiro de óleo de fritura velho da lanchonete onde ela trabalhava ainda grudava no seu cabelo e na sua pele, como se fosse um lembrete permanente sobre o seu status social que agora estava no fundo do poço. No canto do quarto, Dona Marta gemia baixinho em seu sono, o som da sua respiração soava pesado e entrecortado. Aquele som machucava o coração de Fernanda e, ao mesmo tempo, despertou uma coragem repentina que acendeu no seu peito. Ela não podia viver daquele jeito para sempre. Ela não aguentava ver a sua mãe morrer lentamente na pobreza e na sujeira. Fernanda convenceu a si mesma de que no fundo do coração de Eduarda ainda deveria restar um pouquinho de pena. Afinal de contas, elas já moraram sob o mesmo teto durante 4 anos. Eduarda já havia comprado remédios para Fernanda quando ela ficou doente, já havia abraçado quando ela sofreu uma decepção amorosa. Aquelas memórias sobre as bondades de Eduarda eram o que se tornaram agora a única esperança de Fernanda, mesmo que ela tivesse consciência do quão cruel foi a forma como elas a retribuíram no passado. Na manhã seguinte, Fernanda tomou uma decisão maluca. Ela não foi trabalhar na lanchonete. Ela sabia que certamente seria demitida, mas não se importou. Ela usou o resto do seu dinheiro das compras para pegar um mototáxi por aplicativo em direção ao endereço de sua antiga casa, a casa que agora se tornara o palácio particular de Eduarda. Ao longo da viagem, o coração de Fernanda batia forte no ritmo do motor da moto. Ela ajeitou a sua melhor roupa que ainda restava, uma camisa que tinha a cor já desbotada, e uma calça social que ficava um pouco folgada, porque ela havia perdido muito peso. Ela tentou pentear o seu cabelo com os dedos para parecer arrumada, esperando que a sua aparência miserável pudesse tocar a consciência de sua ex-cunhada. Quando chegou em frente ao condomínio de elite, Fernanda foi parada pelo segurança na portaria principal. No entanto, depois de muito implorar e mentir dizendo que tinha um compromisso importante para pegar alguns pertences que ficaram para trás, o segurança acabou deixando-a entrar com um olhar de desconfiança, ficando com a identidade de Fernanda como garantia. Fernanda caminhou em direção à casa número 88. Os seus passos pareciam pesados. A casa parecia muito mais majestosa do que ela se lembrava. O muro agora havia sido aumentado e pintado novamente com uma elegante cor preta. As plantas ornamentais na frente cresciam fortes e bem cuidadas. As flores desabrochando adicionavam uma beleza que feria os olhos de Fernanda. Na garagem ligeiramente aberta, havia 2 carros luxuosos estacionados, um deles era o sedã preto que ela tinha visto no dia anterior. Fernanda ficou parada em frente ao grande portão de ferro. Ela apertou o botão do interfone com as mãos trêmulas. 1, 2 vezes, não houve resposta. O sol começava a subir, emitindo um calor escaldante. Um suor frio escorria pelas têmporas de Fernanda. Ela tocou o interfone de novo, desta vez por mais tempo. Finalmente, ouviu-se o som, de clique, do pequeno alto-falante ao lado do portão, seguido pela voz da empregada que perguntou quem era. Com a voz trêmula segurando o choro, Fernanda disse o seu nome e implorou para ter permissão de ver a senhora Eduarda por 1 minuto apenas. Silêncio, por um momento. A empregada parecia estar consultando a dona da casa. Aqueles minutos pareceram horas para Fernanda.
Ela apertou a barra da sua camisa, rezando intimamente para que aquele portão se abrisse. Alguns momentos depois, uma pequena porta ao lado do portão principal se abriu lentamente. No entanto, quem saiu não foi a empregada, mas sim a própria Eduarda. Eduarda usava roupas de ficar em casa, mas ainda parecia graciosa e limpa. O seu rosto estava inexpressivo, sem sorrisos, sem raiva. Ela ficou de pé na entrada do portão. Não convidou Fernanda para entrar, mas fez do seu corpo um limite claro entre os mundos delas. Fernanda, que viu a figura de Eduarda, imediatamente perdeu o controle das suas emoções. Ela correu um pouco e imediatamente se jogou nos blocos de pedra na frente do portão, ajoelhando-se aos pés de Eduarda. Fernanda chorou amargamente, abraçando as pernas de Eduarda, que calçava pantufas macias. Ela derramou todas as suas lamentações. Ela contou sobre a condição de Dona Marta, que estava com derrame e paralisada. Ela contou sobre Ricardo apanhando na prisão. Ela contou o quanto estava sofrendo trabalhando como garçonete e sendo humilhada pelas pessoas. Fernanda implorou perdão por todos os erros delas no passado. Ela jurou que faria qualquer coisa, estaria disposta até a ser empregada naquela casa, desde que Eduarda quisesse ajudá-la a pagar os custos do tratamento de Dona Marta e soltar Ricardo. Fernanda disse que Eduarda era a única esperança delas, que Deus certamente iria recompensar a bondade de Eduarda em dobro, se ela quisesse ajudar quem estava sendo injustiçado. Eduarda olhou para Fernanda, que estava de joelhos nos seus pés, com um olhar difícil de decifrar. Havia pena nos seus olhos, mas não uma pena calorosa, mas sim uma pena como quem vê um gato de rua sofredor à beira da calçada. Eduarda não puxou as suas pernas, ela deixou que Fernanda chorasse até a sua voz ficar rouca. Depois que o choro de Fernanda começou a diminuir, virando apenas soluços lentos, Eduarda finalmente abriu a boca. O seu tom de voz era calmo e baixo, mas cada palavra dela cravou no peito de Fernanda. Eduarda disse que já as havia perdoado. Ela já havia perdoado todos os insultos, todos os pequenos furtos, e todo o desgosto que elas causaram. No entanto, Eduarda enfatizou que perdoar não significa esquecer, e também não significa aceitar de volta parasitas na sua vida que já estava tranquila. Eduarda recuou um passo, soltando as pernas do abraço de Fernanda. Ela enfiou a mão no bolso da roupa e tirou um envelope comprido e branco. Fernanda, ao ver o envelope, imediatamente parou de chorar. Os seus olhos brilharam, uma esperança selvagem surgiu na sua cabeça. Ela pensou que dentro daquele envelope certamente haveria um cheque no valor de centenas de milhares de reais. Ou pelo menos, dinheiro suficiente para levar a sua mãe para um bom hospital e pagar um advogado para Ricardo. Fernanda pensou que o seu choro tinha conseguido derreter o coração de Eduarda. Ela pensou que o antigo padrão iria se repetir. Elas causavam problemas, imploravam, e Eduarda, que sendo boba, iria resolver tudo com o seu dinheiro. As mãos de Fernanda tremeram quando receberam aquele envelope das mãos de Eduarda. Eduarda disse que aquela era a última ajuda que ela poderia dar. Ela pediu para que Fernanda usasse o conteúdo com sabedoria. Fernanda rapidamente abriu aquele envelope que ficou sujo com a poeira da rua. O seu coração batia forte, esperando que saíssem as notas de dinheiro. Mas, quando ela puxou o conteúdo do envelope, o mundo de Fernanda desabou pela segunda vez. Não havia dinheiro, não havia cheque. O que havia era apenas uma folha de papel A4, dobrada cuidadosamente. Fernanda abriu com confusão. No papel, estava impressa uma lista de endereços e números de telefone. O título no topo dizia:
lista de asilos públicos, gratuitos, e os procedimentos para o cadastro no SUS para cidadãos de baixa renda. Abaixo, havia uma lista com os endereços da Defensoria Pública, que oferece serviços advocatícios gratuitos para réus sem condições financeiras. E no final, havia os endereços dos cursos profissionalizantes do Senai. Fernanda olhou para aquele papel com a boca aberta, e então olhou para o rosto de Eduarda com um olhar incrédulo. Eduarda explicou com uma voz fria, que o lugar mais adequado para Dona Marta no momento era o asilo público do governo. Lá, Dona Marta seria cuidada por enfermeiros profissionais e receberia 3 refeições por dia de forma gratuita. Muito melhor do que apodrecer naquele cortiço. Para Ricardo, Eduarda aconselhou que Fernanda entrasse em contato com a Defensoria Pública para que o seu irmão recebesse assistência jurídica, não para ser solto, mas para que o seu processo legal fosse justo. E para a própria Fernanda, Eduarda recomendou que ela se inscrevesse num curso profissionalizante do governo, cujo endereço também estava lá, para que Fernanda tivesse uma habilidade real e não vivesse apenas dependendo da piedade dos outros. Fernanda sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Aquela não era a ajuda que ela esperava. Ela queria uma vida confortável, e não ser orientada a inscrever-se em asilos ou em cursos profissionalizantes. Ela sentiu que Eduarda estava zombando da sua pobreza. Fernanda gritou, perguntando por que Eduarda era tão miserável tendo tanto dinheiro. Ela acusou Eduarda de não ter coração e consciência, por ter a coragem de permitir que a sua ex-sogra fosse enviada para um asilo cheio de pessoas abandonadas. Eduarda não se deixou levar pela emoção. Ela apenas sorriu levemente. Um sorriso que indicava que ela já tinha encerrado aquele drama. Eduarda respondeu que era justamente porque ela tinha consciência que ela estava dando uma solução a longo prazo, e não dinheiro que desapareceria em um instante para sustentar o estilo de vida esbanjador delas. Eduarda disse que ela não era um banco ambulante, e que não era uma salvadora para as pessoas que tinham preguiça de tentar. Eduarda enfatizou que a partir daquele instante, o portão estaria trancado para sempre para Fernanda e a sua família. Nunca mais apareça de novo, ou Eduarda iria denunciá-las por perturbação. Depois de dizer aquelas palavras definitivas, Eduarda virou as costas. Ela caminhou de volta para o quintal da sua linda casa, deixando Fernanda, que ainda estava ajoelhada do lado de fora, com a folha contendo a lista de asilos sociais na mão. O portão de ferro moveu-se, fechando-se automaticamente. O zumbido suave do motor do portão soou como uma sentença de morte para Fernanda. Lenta, mas firmemente, a sua visão da figura de Eduarda diminuiu, até que finalmente foi totalmente fechada com o som de ferro batendo fortemente. Fernanda estava sozinha novamente. O envelope branco na sua mão parecia pesado. Tão pesado quanto a realidade de que desta vez não havia mais nenhum atalho. Eduarda realmente tinha se livrado delas, não com raiva, mas com a lógica e uma firmeza letal. Uma chuva fina começou a cair, molhando o corpo paralisado de Fernanda, disfarçando as lágrimas de desespero que escorriam pelo seu rosto. A porta para um passado confortável havia sido trancada firmemente, e a sua chave fora atirada no fundo do oceano. 3 anos se passaram desde o dia em que o portão da casa de Eduarda se fechou com força na cara de Fernanda. O tempo passou sem piedade, esmagando aqueles que não queriam mudar, e elevando o status daqueles que continuaram se esforçando e sendo gratos. A roda da vida havia girado completamente, colocando cada personagem na posição correspondente àquilo que haviam plantado no passado. O karma não era mais apenas uma ameaça, mas sim a realidade diária que precisava ser vivida amargamente por aquela família,
que antigamente era tão arrogante. Num asilo público pertencente ao governo, numa área distante na periferia da cidade, uma idosa estava sentada melancólica, numa velha cadeira de rodas, cuja roda esquerda travava. Aquela era Dona Marta. As suas condições eram muito diferentes daquela grande senhora que outrora adorava dar ordens. O seu cabelo, que antigamente era sempre arrumado e tingido de preto, agora estava completamente branco, cortado bem curto e de forma desleixada pelos cuidadores do asilo para facilitar os cuidados. O seu rosto estava cheio de rugas. Metade do seu lábio inferior era permanentemente torto, devido ao derrame que não foi tratado adequadamente na fase inicial. Ela já não conseguia falar claramente, apenas pronunciava sons desconexos e vogais, enquanto apontava para alguma coisa se quisesse água ou comida. Todos os dias, Dona Marta passava o seu tempo olhando pela janela, com tela mosquiteira que dava para o vasto quintal do asilo. Não havia mais lanches importados, não havia mais produtos de cuidados para a pele caros. A comida que ela comia era um mingau da ração do asilo, cujo sabor era insosso, servido em pratos de plástico cheios de arranhões. Os seus companheiros eram outros idosos que também foram abandonados, que frequentemente ficavam gritando sozinhos. A solidão era o seu cobertor todas as noites. Fernanda raramente a visitava. Talvez uma vez por mês, e mesmo assim só por pouco tempo, porque Fernanda estava ocupada trabalhando em bicos e não tinha dinheiro para o transporte. Toda vez que ela via outros moradores sendo visitados pelos seus filhos e netos, que lhes traziam frutas e beijavam as suas mãos com respeito, as lágrimas de Dona Marta escorriam, molhando seu rosto magro. Aquele arrependimento surgia a cada segundo, socando seu peito. Ela se lembrava de como Eduarda era tão boa antigamente, uma nora que sempre beijava suas mãos, que lhe comprava roupas bonitas e cuidava dela. E foi ela mesma quem havia descartado aquele diamante em busca de uma pedra lascada que ela achava ser ouro. Agora, no resto dos seus dias, ela só podia esperar a morte num silêncio torturante. Enquanto isso, por trás dos altos muros do presídio local, Ricardo passava os seus dias como prisioneiro número 085. O seu corpo, que antes era meio gordo porque comia demais e tinha preguiça de se mover, agora estava magro e seco, parecendo uma caveira ambulante. A sua pele estava enegrecida e cheia de cicatrizes, quer seja devido a doenças de pele frequentes na prisão lotada, quer seja devido a ter apanhado dos outros prisioneiros mais velhos. Ricardo não tinha nenhuma autoridade dentro da cela. Ele virou o escravo dos chefes do bloco, sendo forçado a massagear as pernas deles ou lavar as suas roupas para conseguir bitucas de cigarro ou proteção. O ex-empresário arrogante agora tinha que brigar pelas sobras de comida da cadeia. Arroz duro acompanhado de um pedaço de salsicha e um caldo ralo e aguado. Cada garfada de arroz parecia areia em sua garganta. Ricardo frequentemente acordava no meio da noite, ouvindo o som das grades de ferro batendo e chorando em silêncio. Ele sentia falta da cama macia do quarto com o ar-condicionado da casa de Eduarda. Ele sentia falta da época em que ele podia acordar tarde quando bem entendesse. Ele imaginava como teria sido se ele tivesse agradecido na época. Se ele tivesse trabalhado para ajudar Eduarda, se ele tivesse defendido a esposa diante da sua mãe. Talvez agora ele estivesse sentado numa cadeira de diretor, sendo respeitado e vivendo feliz. Mas todas as suas suposições só torturavam o seu coração. Ele ainda tinha que cumprir o restante de mais 2 anos da pena, e depois de ser libertado, ele não sabia para onde ir, carregando o rótulo de ex-presidiário por fraude. O seu futuro era sombrio,
tão escuro quanto o corredor da prisão quando as luzes eram apagadas. Num outro canto da cidade, num café simples, Fernanda estava sentada descansando por um momento após ter terminado de entregar salgados. Ela agora trabalhava em 2 lugares, de manhã era faxineira em uma pensão, e da tarde até a noite trabalhava como garçonete no café. As suas mãos estavam ásperas, calejadas, e as suas unhas já não eram cuidadas. O seu rosto parecia ser muito mais velho que a sua verdadeira idade. O cansaço e a amargura estavam estampados em sua testa. Ela tomava o seu chá quente, enquanto olhava para uma velha televisão que estava pendurada no canto do café. A televisão estava transmitindo um programa de entrevistas inspirador que era muito popular. A apresentadora anunciava com entusiasmo a convidada daquele dia: "Vamos receber a empresária de maior influência deste ano, uma figura que não apenas é um sucesso nos negócios como também é ativa em causas sociais, a senhora Eduarda Antunes." O coração de Fernanda pareceu parar de bater. Naquela tela, apareceu Eduarda. A sua aparência era incrivelmente deslumbrante, ela usava uma roupa elegante, e o seu rosto brilhava com a verdadeira felicidade. Eduarda não estava sozinha, ao seu lado estava sentado um homem de boa aparência, sorrindo e segurando as mãos de Eduarda. Ele era o novo marido de Eduarda, um médico pediatra muito conhecido por sua filantropia. E o mais doloroso para Fernanda era que no colo do seu novo marido estava uma criança linda e encantadora, dando gargalhadas felizes enquanto brincava com um brinquedo. Eduarda respondeu às perguntas da apresentadora com inteligência e humildade. Ela falou sobre a sua trajetória nos negócios que foi cheia de desafios. Mas disse que se sentia grata por ter um sistema de apoio incrível vindo do marido e de sua nova família. "Para mim", disse Eduarda na tela da TV, "os fracassos no passado foram lições valiosas. Deus tira algo ruim das nossas mãos para nos recompensar com algo muito melhor, desde que sejamos sinceros e continuemos a nos esforçar." A câmera focou o rosto do marido de Eduarda que olhava para a esposa cheio de amor e orgulho, um olhar que Ricardo nunca havia dado a ela por toda a sua vida. A câmera então focou a filha deles beijando a bochecha de Eduarda. Aquela pequena família parecia tão perfeita, como uma imagem do paraíso na terra. Fernando observava a tela da TV, com os olhos cheios de lágrimas. Os outros clientes do café comentavam com admiração: "Nossa, como essa Eduarda é incrível! Bonita, rica, e o marido dela é médico e faz doações. Muito diferente desses ricos arrogantes." Esses comentários feriram os ouvidos de Fernanda. Ela queria gritar dizendo que conhecia aquela mulher e que ela havia sido sua ex-cunhada. Mas ela sabia que confessar isso só a deixaria com mais vergonha. Agora, ela era apenas a poeira sob os sapatos de Eduarda. As lágrimas escorriam pelo rosto de Fernanda, caindo dentro da sua xícara de chá. Ela pensava em Dona Marta sofrendo no asilo público, imaginava Ricardo sofrendo na cadeia, e sentia o seu próprio sofrimento que não parecia ter fim. Os 3 estavam colhendo as tempestades que eles mesmos semearam. O karma era real, e chegava com uma exatidão assustadora. Na tela da TV, o programa foi encerrado com a declaração final de Eduarda que deu um doce sorriso para a câmera. Aquele sorriso parecia transcender a tela, cumprimentando Fernanda, Ricardo e Dona Marta nos seus respectivos lugares de sofrimento, deixando uma última mensagem sem palavras. A de que a verdadeira felicidade nunca pode ser alcançada arrancando os direitos dos outros. A tela da TV escureceu com os intervalos comerciais, mas a escuridão no coração de Fernanda, Ricardo e Dona Marta perdurará para sempre. Enquanto do outro lado, Eduarda saiu dos estúdios de TV caminhando em direção à luz de um futuro brilhante, deixando todo o seu passado enterrado junto com as pessoas que não souberam ser gratas. A história terminou com a justiça sendo feita pelas mãos do destino.
Os telespectadores puderam sorrir com satisfação, encerrando este conto com o coração aliviado.